6 horas e 58 minutos. E como eu havia anunciado, nós estamos aqui com a nossa ministra Nilma Lino. Ela é ministra de Estado da Secretaria de Políticas da Promoção e Igualdade Racial, Política para as Mulheres e também Direitos Humanos. É desafio, ministra. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa aqui no SBT e também ao nosso estado. Muito obrigada. Estou muito feliz. Minha primeira vez no Acre e tenho aí 2 dias de trabalho intensos. E agora nós temos um novo ministério, né, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Então estou aqui em nome do Ministério e principalmente pela pauta da promoção da igualdade racial e das mulheres. A gente conversava agora há pouco, ministra, e a senhora é de Minas Gerais, né? Sim, sou mineira, de Belo Horizonte, mas toda a minha família é da Zona da Mata Mineira, de Ponte Nova, uma região de Ponte Nova. Então eu sou pontinovense. Ponte Nova, estudamos juntos. Sou pontinovense de coração. Que bom. E a senhora estava no interior do Ceará, numa universidade, né? Antes de ser convocada para o Ministério, né? Isso, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da graduação e da pós-graduação. Mas eu fui convidada há 3 anos atrás para assumir a reitoria pro tempore da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma nova universidade, tem só 5 anos, é instituída pelo governo Lula, e essa universidade ela tem como objetivo fazer um intercâmbio entre Brasil, África e outros países de língua portuguesa, como Timor também, que entra. Então, Timor-Leste ali, Timor-Leste. né? Tem se consolidado essa universidade lá, inclusive tem documentários, né? Tem. Eu assisti um documentário muito bonito sobre a universidade ali. É uma experiência muito rica e, inclusive, ela já cresce, ela já está com um campus em São Francisco do Conde, na Bahia. Por que é que foi escolhido o estado do Ceará para essa universidade? Bom, primeiro é na questão da interiorização da universidade pública, né? Então, o governo federal, o MEC, ele fez um estudo dos lugares onde precisavam de universidades públicas federais, né, pela sua ausência e para garantir a política de educação. A outra questão é que o Ceará, até muito pouco tempo, ele só existia uma universidade federal. Hoje nós já temos a Cariri, a Ceará e a Unilab. E a outra questão é que, segundo os documentos históricos, Redenção foi a primeira província, digamos assim, a libertar os escravos, os africanos escravizados, antes de 1888. Então tem toda uma simbologia em torno daquela região. Muito bom. Ministra, igualdade racial, né? Existe uma geografia, por exemplo, do racismo, digamos assim, por exemplo, no sul, sudeste, norte, nordeste, onde se deva concentrar mais as políticas públicas de igualdade racial? Existe já identificada essa geografia ou não? Ou é igual aqui, como no sul, nas regiões do Brasil? Olha, o racismo é um fenômeno muito complexo, né? E perverso. Muito complexo e perverso. Muito perverso. Então, ele, infelizmente, é um fenômeno mundial. Ele não é só aqui no Brasil e etc. Agora, o que nós temos são diferentes formas do racismo se expressar e incidir na vida das pessoas. No caso, vamos pensar o Brasil, que é um país de extensão continental, tem a ver com, por exemplo, nosso histórico, o histórico de colonização, lugares onde teve mais presença de africanos escravizados, lugares que são mais miscigenados, lugares que não são. Bahia, Rio de Janeiro, Bahia, o sul do país. E tem também, assim, muitas místicas, né, em torno de que, olha, se você vai para um lugar que tem mais negros, ele tem menos racismo. Na verdade, não é isso que acontece, porque ele atinge todos, né, infelizmente, porque ele é uma concepção que parte da ideia de inferioridade e superioridade racial. Sim, e é justamente por isso que a gente tem que ter políticas públicas para superar não só esse imaginário, mas ter práticas, políticas públicas que ajudem tanto as vítimas de racismo quanto a sociedade brasileira de um modo geral a se reeducar para lidar com essa diversidade, né? Ministra, como é possível, por exemplo, o nosso país, né, que tem essa formação de raças, assim, como é possível, já que, por exemplo, eu acho que talvez mais de 80% dos brasileiros, mesmo não tendo assim uma cor mais acentuada, negra, mas ele não deixa de ser um negro, pardo. Como é que é o nosso racismo, assim, essa forma de racismo, porque não é nosso isso, né? A gente não pode falar assim. Entendo. Bom, alguns estudiosos já, antropólogos, sociólogos, eles têm discutido que no Brasil nós temos uma ambiguidade, é um racismo, um tipo de racismo diferente, que a gente costuma chamar de racismo brasileira, que ele é marcado por uma ambiguidade. O que significa
significa isso? É que ele se afirma através da sua própria negação. Como nós temos no imaginário brasileiro uma certa ideia, quase que uma vergonha de falar que existe racismo aqui, parece que é um tema que não se pode tocar, essa é a forma como ele se propaga. Porque quando não se enfrenta o fenômeno de cara, não é isso? E acho que é isso que as políticas de promoção de igualdade racial fazem. Elas enfrentam de cara o fenômeno e falam, olha, existe essa situação. Por isso que causa tanto desconforto. Causa desconforto, mas nós temos que superar isso, entendendo a existência dele, construindo formas de superação. Então, aqui no Acre mesmo, eu tenho agora uma reunião com o governador, depois com o prefeito, e acho que é interessante que a população saiba que Rio Branco foi o primeiro município a fazer adesão a um projeto nosso do governo, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, em 2014, o Rio Branco fez a primeira adesão, e hoje o Estado também vai aderir a esse Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é justamente a forma como o governo federal encontrou de criar uma relação com os estados, municípios e DF para ajudar a construir políticas de promoção de igualdade racial. E tem uma outra coisa boa no Acre, é que o Acre ele já foi contemplado com recursos públicos desse edital do Sinapir. Então, o município de Rio Branco já tem 2 projetos que já foram aprovados. Agora, nessa última edição, no último edital, o Estado do Acre também foi aprovado e começa agora, no final desse ano, mais um projeto que vai ser desenvolvido ao longo de 2016, que vai justamente trabalhar com a formação dos gestores para a promoção de igualdade racial. Porque nós ainda temos que nos formar e nos educar para tentar saber como lidar com o fenômeno do racismo. As leis no Brasil ainda são brandas em relação a punir. Ou, por exemplo, a gente teve aquele caso daquela torcedora do Grêmio, né? Foi do Grêmio, no Rio do Sul. Da Maria Júlia também, que é repórter, né? Jornalista e tal, de atrizes também. Sim. A gente vê essa situação, a sociedade, no momento em que se pratica isso, se identifica, parece que todo mundo condena, mas também pratica, não é? Como é que é essa contradição? Assim? É isso que é justamente que a gente chama da ambiguidade do né? racismo todo brasileiro. Mundo foi daquela moça lá, ela perdeu o emprego, ela ficou se desculpando, os amigos, não, mas ela nunca foi racista, como é que pode? Eu não acredito que ela fez isso e tal, né? E aí acho que tem 2 fatores. O jogador ali, né? Um que é o estrutural, que eu acho que tanto o racismo quanto o sexismo que nós enfrentamos também, a situação da violência contra as mulheres, são fenômenos estruturais. Eles vêm na história da nossa sociedade e durante muito tempo não foram mexidos, não é isso? Não foram, digamos, atacados de frente. Estavam ali, acomodados. Né? Acomodados, digamos assim. Então, quando nós temos uma movimentação da sociedade, então você tem movimentos sociais que denunciam, que cobram do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que tenham políticas para a superação desse quadro, você começa a fazer uma mudança. Tanto na estrutura do governo, assumindo que essa é uma questão que precisa ser enfrentada, né, com políticas públicas, e também na reeducação da própria sociedade. Então, situações como essa que nós temos vivido... Seria formar uma geração. Formar uma nova geração e formar essa geração que está aqui, né? Porque é essa que está praticando. Então, no caso da consciência, o despertamento. Isso, dos xingamentos racistas, etc, etc. Hoje, o que a gente tem mais? Eu acho que a gente tem uma reação maior da sociedade. Já melhorou? Porque eles sempre existiram. Mas antes a sociedade brasileira não reagia da forma como ela está reagindo Achava hoje. Que era normal, por exemplo. Era naturalizado. Aquelas brincadeiras, aquelas coisas todas. Então, né? Hoje a gente já tem essa desnaturalização e nós temos dados, né, estatísticos, pesquisas do governo, pesquisas acadêmicas que mostram números, né? Que o racismo, o sexismo ainda existem e que a gente já tem avançado na construção de políticas, inclusive dando força para que as vítimas tenham coragem de fazer a denúncia. A pobreza contribui para o racismo? A pobreza, ela contribui para tantas outras coisas, né? Não só com o racismo. Porque você tem aí uma imbricação, né? Entre uma pessoa que é negra e pobre, uma pessoa que é branca e pobre, uma mulher negra e pobre, né? E uma mulher branca e pobre ou de classe média. Infelizmente, como eu falava anteriormente, esses são fenômenos tão perversos que eles vão como se fossem se adaptando à especificidade dos sujeitos, né? da posição dos sujeitos na sociedade, do lugar deles na sociedade. Então, sem dúvida, combater desigualdades econômicas é importante para também ajudar na superação do racismo, na superação do sexismo. Mas são fenômenos que a gente tem que ter olhares específicos sobre eles, porque só as políticas de combate à pobreza, elas não são suficientes para superar esses fenômenos históricos, infelizmente. Ministra, a senhora também é
trabalha na área de políticas para as mulheres. Sim. Né? O Brasil, a gente sabe que, eu acho que é de norte a sul, a violência é grande, os crimes passionais são assim, brutais, né? A gente não compreende qual é a solução para isso, a curto, médio e longo prazo, e a origem de tudo isso, né? Dessa violência que acontece contra as mulheres. Nós temos, então, de novo, voltamos à questão das estruturas, né, sociais nossas. Nós temos uma sociedade... Em que a sociedade se ergueu, né? Isso, e nós temos uma sociedade patriarcal ainda. Nós temos que admitir isso, né? A sociedade brasileira ainda é uma sociedade patriarcal, em que o olhar para a mulher e para o homem não são olhares de igualdade, e nem os lugares ainda são. Então, toda essa violência contra a mulher que nós assistimos hoje, que não é só no Brasil, mas que aqui no Brasil... O Oriente Médio é uma coisa assim. Aqui no Brasil nos incomoda profundamente, porque é uma desigualdade que tem que ser superada. Elas têm raízes nas relações de poder históricas da nossa sociedade. Desde a colonização. Desde muito tempo. Então, a nossa luta com as políticas para as mulheres é justamente de não só construir espaços para as mulheres nos diversos setores, como também superar essa visão de que homem superior, mulher inferior. Então, a conferência que nós tivemos ontem, né, a Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, aqui com mais de 600 mulheres que estiveram reunidas e juntamente com o poder público, gestores, é um passo para a nossa Conferência Nacional, que vai acontecer em março do ano que vem, para que a gente possa fazer um balanço todo do Brasil, das diferentes regiões, de quais são os nossos avanços e os nossos limites na implementação de políticas para as mulheres. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, nós temos a lei do feminicídio. Maria da Penha foi, inclusive, comemorada agora, né? Exato. Eu tenho feito aqui entrevistas com juízes, desembargadoras, e houve um melhoramento nesse sentido. Houve um avanço, até mesmo no entendimento da sociedade, dos operadores do direito em relação ao que é a violência contra a mulher. Fortalece as vítimas porque elas têm um lugar para elas fazerem a denúncia e tem um aparato legal que as protege, né, digamos assim. E nós temos hoje no governo federal a Casa da Mulher Brasileira, que é uma experiência muito interessante. Nós teremos no Brasil todo, em todas as capitais, nós já temos 2 em funcionamento e aqui no Acre ela já está em discussão com o governo do estado e com a prefeitura, para que a gente tenha um lugar de acolhimento dessas mulheres e todos esses serviços, delegacias de mulheres, promotoria, etc., todos estejam concentrados num único lugar. E essa mulher, inclusive, seja acolhida e orientada, inclusive o agressor seja punido. A senhora vai conhecer aqui no Acre hoje algumas experiências, né? Sim. Acerca do trabalho que é feito aqui, inclusive, que é muito bom, né? Porque Sim. eu sou acreano, não, mas esse trabalho aqui, em relação às mulheres, assim, esse trabalho é muito bom. Ministra, tem uma pergunta aqui. Como, por exemplo, no caso da igualdade racial, das mulheres e também de direitos humanos. Certo. Como alcançar, como atingir, por exemplo, a questão dos pentecostais ou neopentecostais nesse universo? Que a gente sabe que a religião tem sido conflitante também nessa questão da igualdade racial, de direitos humanos. A gente tem acompanhado, né? Já que é um antagonismo, pelo menos aparente. Eu acho assim, a sociedade ficando cada vez mais complexa. Nós temos uma situação muito ruim de intolerância religiosa no país, que eu diria que é muito mais violência religiosa do que intolerância religiosa. E nós temos também os próprios movimentos sociais, né, os movimentos que trabalham com as questões de matriz africana, terreiros, Ministério Público, etc., têm, de alguma forma, sido acionados e acionados à própria justiça para que situações como essa sejam denunciadas e que possam ser superadas, porque, na realidade, um país tão diverso como é o Brasil, não caberia nenhuma forma de violência e de intolerância religiosa. A diversidade religiosa é um preceito constitucional, que todos nós devemos usufruir. Então, acho também que é um papel de reeducação. Sim, é isso que eu gostaria, isso, né? Porque a lei, o braço forte da lei se estende, vai, e a gente tem visto isso, graças a Deus. Mas também como modificar essa realidade. Então, eu acho que tem isso. Aplicar a lei, então por isso que elas existem e devem ser aplicadas. E tem um processo paralelo também que é educativo, porque diz respeito a uma cultura da violência. E essa cultura da violência, ela está, digamos assim,
espalhada por todos os setores da nossa sociedade. E aí você tem uma questão de como você lida com o diferente, como que você lida com a diferença. Como respeitar essas diferenças. E que você pode ter a sua, entre aspas, verdade, mas ela não tem que ser a verdade para o outro. Isso é um processo longo ainda na sociedade brasileira, mas nesse momento é preciso sim, na lógica dos direitos humanos também, inibir esse tipo de comportamento, porque eles não podem se alastrar a ponto de a violência atingir a vida das pessoas, dar uma pedrada numa pessoa que está saindo de um culto religioso e espancamentos ou qualquer coisa assim. Nós temos que superar isso no Brasil. Eu acredito que o povo brasileiro vai refletir e vai, junto com os governos e os movimentos sociais, dar uma virada nessa situação. Ministra, há as pessoas costumam dizer que direitos humanos é para bandido. Não sei se a senhora já ouviu. A gente aqui mesmo, direitos humanos para bandido, para vítima que morre, não tem direitos e tal e tal. Como mudar essa concepção, essa ideia que se tem totalmente equivocada de que direitos humanos é para bandido? Eu acho Porque que... já caiu assim na língua, né, do povo mesmo, as pessoas falam. Assim. Eu acho que isso ficou, como diz, no senso comum, digamos assim, né? Isso mesmo. Acho que tem várias ações aí para superar esse tipo de pensamento. Uma delas é aplicar, de fato, as nossas políticas de direitos humanos. Então, nós temos tentado, nesses últimos 12, 13 anos, avançar na aplicação das políticas de direitos humanos no Brasil para todos os segmentos. Então, você tem LGBT, você tem a questão do tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tem a questão das mulheres, tem deficientes, ou seja, às vezes eu penso que a população não entende muito, não compreende muito bem o grande leque que significa a política de direitos humanos. Sim. E a outra questão é de que todo mundo tem o direito à defesa, não é isso? Todo mundo tem o direito à sua defesa e até que se prove, né, o contrário, digamos assim. O dever do advogado Rui Barbosa. Todo mundo tem direito. Então, os direitos humanos não são acusatórios. Eles partem do princípio de que todos aqueles que nós temos nosso consenso como seres humanos, eles têm direitos que têm que ser respeitados. E, ao mesmo tempo, existem deveres, existem sanções. Então, acho que quanto mais se compreender a pauta dos direitos humanos, que é para a defesa do cidadão e da cidadã, principalmente os em situação de maior vulnerabilidade, as pessoas vão desconstruindo esse imaginário de que direitos humanos é só para bandidos, ou etc. Ministra, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Aproveitei bem a sua vinda aqui. Os nossos telespectadores aqui, muito obrigado mesmo, sucesso e que a senhora sempre volte aqui, Marcos. Um prazer e eu quero mesmo voltar outras vezes. E eu quero aproveitar aqui e agradecer o gabinete do deputado Cibá Machado, né? Com certeza. Que lhe fez o convite. Foi convite. O deputado Cibá, ele sempre está trazendo aqui no programa pessoas de Brasília, ministros, assim, para a gente é muito bom porque contribui, né? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, viu? Bom dia, prazer. Ministra. Bom dia. Obrigado. 7h16, eu quero lembrar você da Autoescola Vitória, tá bom? Está com uma promoção especial, se você quer tirar a sua primeira habilitação, você também ganha a habilitação da motocicleta. Agora, se você quer mudar de categoria, ônibus, van, caminhão, carreta, também há uma proposta especial para você fazer o pagamento da sua mudança de categoria. Faça uma visita à Autoescola Vitória 3223-5602. Obrigado. Tenha um bom dia e até amanhã, a partir das 6 horas. Bom dia.